Bom, desde pequeno, sem entender exatamente o porquê disso, eu tenho uma coisa que tô tentando melhorar, já tem um bom tempo, mas era muito mais frequente eu me esconder das pessoas. Quando acontecia de eu estar em uma situação de interação social, eu ficava muito acuado na minha, mas às vezes não tinha como eu ficar quieto, às vezes eu tinha que interagir, eu tinha que falar alguma coisa. E na minha cabeça eu criava uma espécie de sombra ao redor do meu campo de visão, sabe? Eu não fazia contato visual com ninguém. Eu nunca consegui fazer isso de uma forma longa, ou pelo menos longo bastante para ser considerado normal numa conversa. Era como se, enquanto eu fazia isso, a outra pessoa estivesse olhando no fundo da minha alma. Eu sei que isso é só porque eu tinha medo de estar sendo julgado, mas é porque eu sentia algo diferente quando eu olhava nos olhos das outras pessoas, porque o olhar de alguém diz muito sobre o que ela tá pensando, o que ela tá passando, sabe? Então, quando eu olhava no olho de outra pessoa, de outra alguém, eu sentia isso, que ela tava assim me julgando, porque eu nunca fui uma pessoa bonita, eu sou extremamente feio. Eu tenho agora, hoje em dia eu uso aparelho, então meus dentes estão mais bonitos, mas antigamente era horrível. Então eu sabia, eu via as pessoas desviando o olhar delas do meu e olhando para os meus dentes, sabe? Querendo dizer, mano, pelo amor de Deus, arruma isso. Então eu sempre percebi quando as pessoas estavam olhando para alguma parte feia do meu corpo, sendo o cabelo, os dentes, ou o que fosse. Eu sempre percebi isso. Por isso eu comecei a evitar ainda mais contato visual, justamente para fugir um pouco desse desconforto que eu sentia, sabe? Graças a isso, eu fui me tornando alguém muito na minha, muito quieto. No ensino médio, as pessoas que me conheciam no ensino médio, no ensino fundamental, sabem disso, que eu era muito na minha. De vez em quando surgiam picos de alegria, porque era o meu lado real, seria esse lado de ficar brincando, fazendo zoeira. Eu acredito que seja sim o meu lado real, mas isso só acontece quando eu tô confortável bastante para deixar esse lado ver a luz do dia, sabe? Mas boa parte da minha vida eu sempre fiquei acuado no meu cantinho ali, tentando não causar desconforto nas pessoas, sabe? Tipo, olha que cara esquisito no canto da sala, ele dá medo. Eu já ouvi muita coisa ruim, não vai entrar em caso, não vai ser o caso aqui desse vídeo tocar nas coisas que eu já ouvi, mas o ponto é essa sombra que eu mesmo criei pra me esconder das outras pessoas, do julgamento alheio, é, foi a pior coisa que eu podia ter feito, porque eu achava que eu tava me protegendo, evitando situações desconfortáveis, evitando, sabe, desconforto no geral, mas na real tava impedindo o meu próprio desenvolvimento. Tanto que, quando eu percebi isso, eu comecei a fazer com que esse meu lado extrovertido tivesse mais tempo de tela, sabe? Vamos colocar assim. Então eu comecei a brincar mais, a zoar mais. E foi inclusive uma das coisas que fez eu parar de sofrer bullying. É engraçado, porque eu lembro que no ensino médio tinha um cara que vivia pegando no meu pé, ele era insuportável, ele me zoava muito porque eu era bem magrinho. Só que tinha um ponto que eu nunca percebi que esse cara era gordo. Então eu comecei a retribuir com a mesma moeda. Eu sei que não é uma coisa que você devia fazer e tal. Eu não recomendo você tratar alguém mal só porque ela te tratou mal também, mas foi a forma que eu encontrei pra, sabe, oprimir. Eu cansei de ser oprimido, foi basicamente isso. Então eu comecei a zoar o cara de volta e eu percebi que as pessoas ao redor pararam de me desrespeitar, sabe? Pararam de me ver como um ninguém e começaram a ver que eu realmente era uma pessoa, um ser humano que tava ali, que por mais que fosse esquisito e feio, tinha personalidade. Mesmo que fosse esquisito, ele tinha alguma coisa a oferecer ali para interações sociais. Então esse cara, ele parou de me zoar, porque eu comecei a zoar ele de volta. E, pra ser honesto, não era aquela zoeira, tipo, ofensiva, sabe? Querendo destruir ele. Era mais uma brincadeira no sentido de, pô, cara,
tu tá sendo... eu não vou saber explicar, mas um exemplo. Teve um dia que eu tava fazendo uma daquelas apresentações que a gente tinha que fazer na escola, e eu tava explicando sobre o rádio da época da Primeira, Segunda Guerra Mundial, não sei. E eu lembro que na minha explicação eu tentei falar para as pessoas da escola inteira que a caixa de rádio era um bagulho gigante. E esse cara tava lá na minha frente. Ele tava rindo de mim. Quando eu vi que ele tava rindo e eu tava explicando sobre uma coisa gigante, eu quis aproveitar a oportunidade. E eu falei, galera, para dar um exemplo para vocês do tamanho do rádio da época da Primeira Guerra, tenta pensar nesse cara, só que um pouco menor. Foi engraçado ver a galera rindo, mas eu me senti mal porque eu tava me igualando a ele, sabe? Mas, voltando ao ponto principal da conversa, eu acho que quando eu comecei de fato a trabalhar contra essa sombra que eu criei, eu acho que as coisas começaram a melhorar de verdade. Tanto é que hoje em dia eu falo com a câmera, com a internet, uma coisa que eu nunca imaginei eu fazendo. Eu já tive canais no YouTube outras vezes que eu simplesmente pensava em gravar gameplay, gravar alguma coisa aleatória com meus amigos, mas aparecer de fato, ficar falando, principalmente coisas pessoais como essas, eu acho que eu nunca passou pela minha cabeça, na verdade. Mas agora eu entendo esse canal, esse perfil, não sei por onde é que você tá vendo esse vídeo, como uma forma de dissipar totalmente essa sombra, jogar totalmente pra fora, porque é uma coisa que me atrapalhou muito durante minha vida toda. Só agora, na minha fase adulta, que eu percebi o quanto que isso me atrapalhou e o quanto que eu quero mudar isso. E esse canal tá me ajudando muito, porque eu tento sempre sair da minha zona de conforto. Então, se eu quero gravar um vídeo na praça, eu tenho que enfrentar as dezenas de pessoas que tem lá e ficar com a câmera igual um bocó falando. É engraçado porque na hora eu me acho ridículo fazendo isso. Talvez eu esteja sendo ridículo mesmo, não sei. Mas depois que eu chego em casa com um videozinho pronto e já posso editar, é uma maravilha. Eu vejo que vocês gostam também, os vídeos conversando, geralmente a galera interage bastante. Já tenho até haters. Se você sabe de quem que eu tô falando, você é o meu maior hater. Eu quero que você morra. Enfim, esse canal me ajuda muito. O que eu não consegui aprender de socialização no ensino médio, eu aprendi agora na fase adulta. Meu emprego, ele requer 100% de interação. Eu trabalho com público, com atendimento e tal. Então não tem como fugir, eu tenho que estar interagindo o tempo inteiro. E no começo era um inferno, mas agora é uma coisa que sai tão natural. Eu converso com as pessoas, eu brinco com as pessoas lá do trabalho. E um cliente também. E é uma coisa bacana. É como eu falei em alguns dos meus vídeos passados, que interação é a melhor coisa que tem. Por mais que antigamente eu era muito zoado, eu era muito na minha, eu sempre achei interação massa, porque quando dava certo, eu me sentia tão bem. Você interagir com alguém que, sabe, brinca de volta e acrescenta na conversa. Lembro que o tipo de conversa que eu mais tinha antigamente com meus amigos era justamente conversas filosóficas, conversas sobre a vida, que é o que eu mais gosto de falar. Eu gosto de ter reflexões, eu gosto de pegar um copo d'água na cozinha e filosofar sobre a importância daquele gole de água específico, sabe? Então, é isso. O vídeo de hoje é sobre isso, é sobre a sombra que eu tô tentando dissipar, que na verdade eu considero que ela já não existe mais. Eu sinto um pouco de vergonha, eu não sou uma pessoa extrovertida, mas isso não tem a ver mais com aquela sombra que eu criei, tem só a ver com o meu jeito, o tipo de pessoa que eu sou. Mas evitar contato visual, evitar interações, fugir das pessoas, eu acho que já não é mais algo que acontece comigo. E é isso. Eu posso dizer que eu melhorei, eu mudei bastante, obviamente, já faz anos desde que eu saí da escola. E daqui pra frente, só futuro. É aquilo que eu falo. Tudo se resolve no final. Independente se você é uma pessoa cercada por essas sombras que você cria, ou que as outras pessoas fizeram você criar, as coisas vão se resolver. É só você não desistir. Se as coisas não se resolveram ainda, é porque ainda não é o final. Bota isso na sua cabeça. Bom, é isso.
Muito obrigado por ter assistido até aqui e até uma próxima conversa. Valeu!